Fala, torcedor tricolor, bora dar uma olhada aqui nas principais informações do São Paulo desta sexta-feira. São Paulo anunciando o primeiro reforço para 2026. Tá de olho também em mais nomes, em mais jogadores para a próxima temporada. O clima também ali tenso dos bastidores. Bora dar uma olhada aqui no noticiário do São Paulo. Informações atualizadas. Créditos na descrição. Você que está chegando por aqui não é inscrito no canal, se inscreva. Deixa o like para estar fortalecendo, mas agora sem enrolação, bora acompanhar aqui as informações do São Paulo. Esse sim, o ânimo! Vamos começar a pensar, projetar 2026, mudar a expectativa, os ares, sai departamento médico, entra aquele São Paulo que todo mundo conhece. Quem vai trazer as informações dessa sexta-feira é o Nivaldo De Silo. Olá, Silo, chega mais! Diga, Renata, tudo bem? Grande abraço para você, abraço a todos. Olha, a situação dos dois clubes é difícil, situação financeira, não deve entrar dinheiro nessa negociação, mesmo assim há a possibilidade muito forte desse negócio acontecer, envolvendo os jogadores do São Paulo e do Botafogo. O São Paulo tem interesse no lateral direito Vitinho, no meia Savarino, que é venezuelano, e também no atacante argentino Joaquim Correia. Por outro lado, o Botafogo quer o zagueiro Ferrarese, o volante Pablo Maia e também o meia Rodriguinho. O Ferrarese, que é inclusive da seleção da Venezuela, tem contrato com o São Paulo até o final de 2027, já teria até acertado bases do contrato, inclusive acertando o salário com o Botafogo. Ele é um jogador bastante importante, tem 27 anos de idade e jogou desde 2022 85 partidas pelo São Paulo, fazendo 1 gol e dando 6 assistências. O Pablo Maia tem 23 anos de idade, é um jogador que já viveu dias melhores, mas andou fazendo temporadas irregulares, as 2 últimas sobretudo, depois das suas contusões. O Rodriguinho é ainda mais jovem, o Pablo Maia tem 23, o Rodriguinho tem 21 anos de idade, é um jogador de muito potencial, mas não fez uma boa temporada em 2025. O Rodriguinho jogou 28 partidas este ano, caiu um pouco de produção nessa reta final desta temporada. Nos bastidores, a coisa está bastante complicada. O Ministério Público pediu a abertura de um inquérito policial no caso da exploração irregular de um camarote, venda de ingressos desse camarote para o show da cantora Shakira, que aconteceu no Morumbi em fevereiro deste ano. Douglas Schwartzman e Mara Casares, ex-esposa do presidente Júlio Casares, aparecem numa gravação assumindo essa irregularidade. O Márcio Carlo Magno, que é CEO do São Paulo, é citado nessa gravação e deve também ser ouvido no inquérito policial que vai ter andamento a partir de agora, a pedido do Ministério Público. A gente vai aguardar cenas dos próximos capítulos, né, Renata? Para ver o que vai acontecer. A coisa não está fácil pelos lados do São Paulo. Eu volto com você. Até mais. De Silo, que conversa é essa? Bom, Danielzinho, jogador que foi muito bem na temporada com o Mirassol, ali um dos pilares do time, e agora foi anunciado pelo São Paulo. Consta que o salário é altíssimo, não é? Até porque para sair do Mirassol, que vai disputar a Libertadores, que fez uma grande campanha, mas está aí o São Paulo anunciando o seu primeiro reforço. Eu quero a sua opinião, Cicinho. Muito bom reforço, Renata. Só que, São Paulo, ele jogou 50 jogos pelo Mirassol. Vamos ver se vai chegar aí e não vai machucar também. Então vamos ver se o problema é quem vem de fora ou se o problema está aí dentro mesmo. E nós vamos ter um parâmetro para isso. Mas Danielzinho, muito boa sorte, vai chegar para ajudar ali o Marcos Antônio, né? Essa questão do meio campo. Se caso perder o Pablo Maia, está muito bem respaldado o São Paulo. Contratação top. Grande contratação. Edu, um dos volantes destaques do Campeonato Brasileiro, sem dúvida alguma. Capitão do time, eu acho que um destaque sim. Grande contratação do São Paulo. E coisa que o São Paulo está resgatando antigamente, Renato. Muitas vezes os times aqui da capitais contratavam do time do interior. Então é isso que tem que fazer. Destacou um time lá, traz para o seu time. É verdade. Mapear o talento, acompanhar e transformar numa contratação certeira. Ronaldão,
Danielzinho, então, o primeiro reforço do São Paulo, já se movimentando, até para dar um basta nos problemas extra-campo. Danielzinho doido, né? Que sai da Libertadores para jogar Sul-Americana. Tava lá no... Time grande é outra coisa, E Ronaldo. falou tudo o Cicinho. O cara fez 50 jogos, agora vai fazer 80 aí. Ih, sei não, hein? Sei não. Vou esperar para ver. Eu vou esperar para ver. Olha o Capelanes. Agora, também me chama muito a atenção essa especulação de uma troca, como adoraria falar, um mano a mano, já diria o Capelanes, para não dizer outra coisa. Mas se você pensar, o Savarino e o Vitinho são titulares absolutos. Joaquim Correia é um atacante que não deu ainda aquela liga no Botafogo. Aí pensar em Pablo Maia, Rodriguinho e Ferrarese, será que não é meio desproporcional essa troca? Não, podia colocar mais uns 4 aí. Se viesse esses três do Botafogo, põe mais uns 4 no pacote, Tipo gente. 7 por 3? Não, até 10. Porque esses 3 no São Paulo encaixaria muito bem. Até o Joaquim Correia, no São Paulo, vai encontrar felicidade, meu irmão. Vem pra cá, Rio de Janeiro. É mais jeito pra enxugar lá o escritório. 2026 é diferente. 2026 é diferente. Olha, eu quero acompanhar essa negociação. Eu tô ver. achando meio estranho, muito desproporcional. Um lado com muita vantagem e o outro nem tanto, não é? Bom, agora a gente vai dar uma olhada. Vamos para o São Paulo? Vamos. Com o Eduardo Afonso. Edu, e aí, hein? Ontem teve reunião no Conselho. Eu vi ali que a votação foi bem apertada. E o curioso é que o Douglas Schwartzman e a Mara Casares votaram. Não é, Edu? É isso, Bruno. Claro que sim, os dois votaram, fazem parte do conselho. A reunião foi na terça, ontem terminou a votação. Tudo bem com vocês? Boa tarde, Jailson, Mari, fã de esportes. Aliás, eu estava acompanhando os perdedores, né? O Jailson citou o São Paulo e tantos destaques negativos do São Paulo. É por isso que o setorista está trabalhando demais nas últimas semanas, mais do que até quando o São Paulo está em campo. Bem, mas vou começar hoje com uma situação que eu diria que é agradável para a torcida, né? O primeiro anúncio, o primeiro reforço do São Paulo para 2026. Já dava certo há mais de 2 semanas, mas não era o momento, digamos assim, bom para anunciar um jogador em meio a tantas reuniões, tantos problemas. Então foi anunciado hoje Danielzinho, 31 anos, 2 anos de contrato com o São Paulo, gasto zero, né? Porque ele terminou o seu contrato com o Mirassol, o São Paulo não teve que pagar o Mirassol. O jogador pode ter um 3º ano de contrato se atingir metas nestes 2 primeiros anos. O Danielzinho foi anunciado, mas só será apresentado no dia 2 ou depois do dia 2 de janeiro, quando o elenco volta a trabalhar para a próxima temporada. O Gaston Ávila continua em negociação de empréstimo do Ajax, jogou pelo Fortaleza, e o Ferrarese, de todos os jogadores pretendidos nessa super troca entre Botafogo e São Paulo, é aquele que está mais próximo de acertar com o Botafogo, e o Vitinho pode vir nesta troca. Ferrarese que entende que perdeu espaço no São Paulo e não teria muita chance por aqui. Bem, do campo tem isso, agora vamos para fora de campo, que é sempre o que preocupa a torcida. Nessa votação do orçamento que terminou ontem às 17 horas, tivemos uma margem muito pequena. Foram 112 votos a favor, 107 contra, 4 abstenções e 31 que não votaram. Dos 31 que não votaram, o Edson Lapola diz que o voto dele não foi computado, é um conselheiro de oposição. São Paulo respondeu agora há pouco numa nota que ele não cumpriu todas as etapas do voto eletrônico, por isso o voto não foi computado. E o Marco Aurélio Cunha, doutor Marco Aurélio, que também é conselheiro de oposição, ele explicou que reassumiu o cargo há menos de 10 dias, precisa de 90 dias pelo estatuto para votar e por isso é que ele não participou desta votação. O orçamento foi aprovado com um superávit previsto de quase 40 milhões de reais para o ano que vem, mas daí, Bruno, está incluído aí 180 milhões de reais de venda de atletas. Não dá para a gente cravar que o São Paulo vai vender 180 milhões de reais em vendas. E tem um argumento ali, um item, na verdade, que chamou bem a atenção da oposição. Festa junina custando 3 milhões e meio de reais no orçamento. Para fechar minha participação, você falou da Mara e do Douglas Schwartzman, eles vão ser encaminhados ao Conselho de Ética, mas antes tem uma auditoria externa independente e uma auditoria interna do compliance do São Paulo. Eu conversei ontem com o conselheiro de oposição, o Caio Forjás, e ele explicou que não acredita muito que essas auditorias vão punir os 2 envolvidos no caso do camarote. Vamos acompanhar. Auditoria externa, se contratada, parece que foi contratada pela atual gestão. A atual gestão tem todos os interesses em mitigar o escândalo e não expulsar
a atual esposa do presidente, a Mara Casares, que ainda é casada com ele no papel, e o senhor Douglas. Então há um conflito de interesses gigantesco entre uma pessoa que está sendo investigada fazer a contratação da auditoria. Com relação ao compliance, em que pese toda a especialidade, o currículo do atual diretor de São Paulo, também me parece que há um conflito de interesse na medida que ele é subordinado do presidente e também presta contas para o superintendente. Nada de sindicância, nada de auditoria externa vai resolver. O que precisa são medidas que, de fato, façam com que a apuração seja legítima, correta e legal. Muito bem, essa é a posição da oposição do São Paulo. Vai ser um plantão de Natal complicado, Bruno e companheiros. O Edu, é pra você aprender, Edu. Porque você reclamava quando notícia era jogador no departamento médico. Lembra disso? Tá tendo dias de Lili Nascimento. 17, 18, Sim. É isso aí. Tá tendo dias de Lili Nascimento. Então, eu vi o pessoal tirando sarro falando que é o Corinthians do Morumbi. Olha lá. O São Paulo falando. Você ouviu essa? Tá tendo dias de setorista do Corinthians. O setorista sofre, eu peguei o Corinthians lá nos anos 2000, era exatamente isso aqui, notícia ruim quase todo dia. Agora a crise caminhou da Zona Leste aqui para a Zona Oeste nos últimos anos. Ô Edu, só alguns pontos ali pra gente deixar claro da questão do orçamento, né? Então, vendas, você falou 150, 150 milhões. 180, Bruno. 180 milhões, é o que está previsto. Isso. Eles Isso. fizeram... Fala. Não, o orçamento prevê, Bruno, 931 milhões e 800 mil reais de arrecadação. Neste valor estão incluídos 180 de vendas, que não é algo que é certo. Você pode não vender 180, você pode vender 300, mas pode vender 30. Sim, uma previsão. E aí, você tem uma despesa estimada para 893 milhões e 800 mil, o que daria um superávit de quase 38 milhões, 37,900. Só que você vê, o superávit é 1/3 do que o São Paulo tem que vender de jogador. E se não vender, o superávit cai, ou pode fechar no zero, ou pode até fechar em déficit. Tem que vender jogador. E isso que foi bastante contestado. E aí, Bruno e companheiros, eu quero deixar aqui um ponto que é muito importante. A coalizão do Casares tem 80% mais ou menos dos conselheiros. Você tira 41 de oposição e mais 15 ou 16 independentes. O restante, até 255, que é o número atual, são todos da coalizão. A diferença mostra que muitos da coalizão votaram contra o orçamento. Porque a diferença foi de 4, 5 votos, né? Foi mínima ali a diferença. 5 votos. 5 votos. E 4 abstenções, né? Ainda teve isso. Ô Edu, nesse orçamento existia aquela projeção esportiva em relação às premiações? Eles chegaram a apresentar isso, você sabe? Eu não tive acesso ao orçamento, mas as metas econômicas dos torneios, claro que estão incluídas, né? Chegar, por exemplo, à decisão do Campeonato Paulista, as últimas têm sido chegar à decisão do Campeonato Paulista, chegar às quartas do torneio da Conmebol, desse ano vai ser, no ano que vem será a Sul-Americana, dos outros anos foram a Libertadores, as quartas da Copa do Brasil e ficar entre os classificados para a Libertadores no ano que vem. Não sei se o São Paulo fez algum ajuste nessas metas, mas essas têm sido as metas econômicas dos 2 últimos anos. Edu, obrigado, viu? Boa sequência aí. Tudo bem, é claro que a notícia é escandalosa, tudo que aconteceu, a última foi lá do show da Shakira e tudo mais. Mas eu vou olhar por um lado positivo. Quando a notícia ela expõe esse problema, isso será que não pode ser uma virada de página no São Paulo? Será que não pode, assim, a partir de agora as coisas vão mudar? Ou eu tô sendo muito otimista? Está sendo inocente. Trouxa, né? Fala assim, vai trouxa, acredita nisso? Eu acho que assim, eu acho que abre uma tampa de algo que estava acontecendo já há muito tempo e que precisa sair. Sabe por que eu tô sendo, já sei que eu tô sendo inocente, para não dizer trouxa? Ontem a Mara e o Schwartzman votaram lá na aprovação das contas. Sim. Quer dizer, eles estão sendo investigados depois de todos aqueles áudios. E foi apertada a votação. Depois de tudo aquilo, essas pessoas entraram ali no conselho para votar. Aí não dá, gente. Eu não tô acusando ninguém, apesar dos próprios ali, a gente ouviu o que o Schwartzman falou, ouvimos o que a Mara falou da boca deles, certo? E eles entraram lá para votar.
Vamos lá, dentro das leis... Quer dizer, nem vergonha na cara tem. Dentro das leis do clube, teoricamente pode. E por isso que eu falei da vergonha na cara. Mas é imoral. É ilegal? Não, mas é imoral. É óbvio que tem ali, que tá a investigação, tudo isso, e que tá dentro ali da lei. Mas o cara tem que ser cara de pau vamos lá. pra pisar dentro de São Paulo depois de tudo aquilo, Hernan. Vamos tirar ali, ó, os dois. Seria 110 Tô a certo, 107. Viola? Desculpa. Vamos tirar os dois ali, ó. Douglas Schwartzman e Mara Casares. Seria 110 a 107. Seria por 3. Apertado, hein? Seria por 4 3. abstenções, ó. E aí você coloca outras figuras que votaram também, né? Ah, sim. Outras figuras. Sim. Então, mas aí é o seguinte, ó. Então a votação foi para aprovação das contas, para o próximo ano. Aquela projeção que os clubes fazem, né? Então 112 votaram a favor da projeção feita pela atual administração. E 107 contra, quer dizer, tá bem dividido também, né, Hernan? Hoje, no conselho, eu acho que eu falei isso aqui outro dia. Se você colocar qualquer coisa para votação, não um orçamento e tal, mas eu digo assim, algo personificado do presidente Casares, ele não arruma 10 votos. Então, assim, isso é muito do Júlio Casares, da gestão Júlio Casares. Então, tem muita gente batendo de frente. E aí tem os grupos políticos, né? O Belmonte, por exemplo, quando sai, ele leva com ele 40 votos. Um grupo com 40 votos. Isso. Mas o que o Belmonte votou? Aprovou. O Belmonte votou para aprovar. Por quê? Porque esse orçamento é um orçamento que ele ajudou são contas aprovadas de uma gestão que ele estava até ontem. Tá, entendi. Então, assim, o que passa na cabeça dele ao votar? Ah, fui eu que participei de tudo isso? Ou tem que aprovar porque daqui a pouco vou me candidatar ou vou estar num grupo político que vai se candidatar? Então, assim, é política pura. Por isso que eu falo, o São Paulo hoje, o futebol, ele está em segundo plano. O primeiro plano hoje é a política e tem sido assim. É que hoje está escancarado, mas há alguns anos o futebol está em segundo plano. E essa votação também de projeção, não é, Bruno Andrade? É muitas vezes assim, né? Para aprovar as contas do ano que vem. Então é assim, quanto a gente vai receber, qual a projeção que a gente espera ter de venda de jogador, de receita de bilheteria de estádio, de patrocinadores que, né? Então não está relacionado exatamente ao que aconteceu até agora, né? Mas ali eu achei que foi bem dividido. Tá muito apertado. Tá bem apertado mesmo. Tá bem dividido. E é um pouco do termômetro do clube. Então, isso não mostra que então a situação não tem todo aquele controle como a gente imaginava que tinha? Cara, mais ou menos, porque assim, isso aí é briga de poder. Aí você só troca a pessoa, entendeu? Vamos lá. Daqui a um ano, Júlio Casares não vai ser mais o presidente do São Paulo. A eleição é nesse ano. Agora é 26. É isso? 26. Ano que vem, no final do ano, não vamos ter mais Júlio Casares. 27, vamos ter um novo presidente. Vamos dizer que Márcio Carlomagno ou outra figura do grupo político do Casares seja eleito. É outra pessoa, não é? É outra cabeça. Pessoa. Mas é o mesmo pensamento político. Isso. E aí... como ficou no Corinthians aí por tanto tempo. E aí você vai pensar, vai mudar alguma coisa? O que muda esse equilíbrio aí todo? Eu tô falando para você, é a personificação do Júlio Casares. Tá todo mundo hoje contra o quê? O Júlio Casares. A rejeição é na figura do Júlio. É na figura dele. É isso. É o fora Casares. Entendeu? E quando o Schwartzman e a Mara, eles vão lá e votam, eles se afastaram dos cargos que eles tinham em direção, é isso? Eles saíram da gestão. O Douglas não está mais na base, não está mais comandando a base e os pitacos que ele dá no CT da Barra Funda, tipo levar o médico lá para fazer o trabalho que ele fazia, e a Mara Casares não atua mais, não é mais atuante como era no clube social. Ela era da parte da direção de cultura, algo administrativo. nesse sentido, né? Administrativo, tá. Mas eles continuam como conselheiros.
Conselheiros. E vão lá e votam. E por isso que E foi uma votação online. Então eles nem precisaram. foi online. Eles nem precisaram ir lá no clube, porque se vão lá no clube, eles pegam. Então era isso que era essa dúvida que eu tinha. É possível votar online? É online. Entendi. Então tem isso aí também, né? Ó, quais jogadores do Botafogo estão... Como é que é? O São Paulo está querendo? O Vinícius perguntou. Porque ontem vocês trouxeram a informação do Ferrarese, certo? Os jogadores que o Botafogo quer, vamos lá. Vitinho, Savarino, o Marlon... São Paulo quer. Os jogadores que o São Paulo quer? Não é isso? O São Paulo quer o Vitinho, quer o Savarino? Então, Vitinho. Isso. Então, mas por quê? Tá não. errado? Não, eu não sei se você falou que o Botafogo quer. Você falou os jogadores que o Botafogo quer. Não, os jogadores que o São Paulo quer, do Botafogo. Tá, beleza. Mas eu falei Vitinho, Savarino, Isso. logo do Botafogo pro São Paulo. Isso. O São Paulo quer do Botafogo. Vamos lá, Vitinho, Savarino, o Marlon Freitas fica difícil, apesar de rumores aí de que poderia voltar a conversar, mas a informação que a gente tem é que vai ter uma renovação de contrato. E o Correia, ele fica distante, o Joaquim Correia, porque assim, mesmo o Botafogo topando pagar parte do salário, fica pesado para o São Paulo, fica puxado. Então, hoje os alvos são Vitinho e aí tem o Savarino. E vou dizer para você que o Vitinho ele só vai topar abrir conversa em janeiro, tá de férias. Então é uma situação que... 10 dias aí, vai. 10 dias. Mas vai começar o Paulistão daqui a pouco. Ainda tem isso, né? Não é, Bruno? Porque a gente tá falando muito desse planejamento dos clubes, mas já começa, não é só que começa o Paulistão daqui a pouco, no final de janeiro já começa o Brasileiro também, Bruno. 28, já tem tabela. Já tem a tabela. Estreia só contra o Flamengo. São Paulo estreia com o Flamengo? Lá no Rio. Tá mole. Eu vi o torcedor aqui pediu notícia boa pro São Paulo. Então, notícia boa é essa, saiu a tabela do Brasileirão, hein, Viola? Saiu a tabela. Flamengo no Rio. A tabela, o sorteio nesse sentido também não foi fácil para o São Paulo, o Bruno Andrade. Não, o planejamento dos grandes já começou há muito tempo. Começou ali por volta de setembro, outubro, novembro. Claro que agora fica aquela correria, mas enfim, com pausa por conta de Natal, passagem de ano. Evidentemente que as negociações continuam, mas é um pouco mais difícil, é um pouco mais complexo. Mas o planejamento tem sido feito a todo vapor. Por exemplo, a gente falou bastante do Abel Ferreira. Ele nem sequer tinha assinado um novo contrato, mas já vinha ali trabalhando quem sairia, quem entraria no Palmeiras. O mesmo serve no Flamengo. O Flamengo não sabe ainda se fica ou não fica Felipe Luiz, mas o processo tem sido feito, tanto é que o Juninho já, aliás, uma notícia nova, então, para complementar aquilo que trouxemos semana passada, o Flamengo já assinou a venda do Juninho para o Pumas, 5 milhões de dólares. Ou seja, mesmo sem saber se será ou não será Felipe Luiz o treinador da próxima temporada, o processo de saída e o processo de entrada tem sido feito, faz parte. Um clube grande, um clube profissional, meus amigos, é com 2-3 meses de antecedência. Aliás, no meio do ano já está pensando no ano seguinte. É bem isso mesmo. Ó. O Glorioso mandou aqui, ó. O Vitinho não vai, desistam. Vamos Corinthians, mandou o Fabiano. E o Bremer, estão pedindo aqui notícias do Palmeiras, pessoal. É isso, galera. Um trecho para vocês aí, o pessoal da ESPN Brasil, o André Hernan, trazendo aí atualizações do São Paulo, o pessoal do Jogo Aberto também trazendo notícias do Tricolor aí desta sexta-feira, ali dos bastidores, clima tenso. São Paulo também já se movimentando, trazendo de olho em reforços, anunciando o primeiro jogador, o primeiro reforço para a temporada de 2026, Danielzinho, anunciado, um volante, é o primeiro reforço. Um bom jogador, o São Paulo acerta aí nessa contratação, é um ótimo jogador e chega para ser uma peça ali muito, quem sabe, né, importante para a próxima temporada. Aqui os detalhes, né, dessa negociação aqui no GE, o São Paulo aí anunciando a contratação, o volante que assina contrato por 2 temporadas e reforça aí o Tricolor em 2026, ele que tem 31 anos, assina contrato até o fim de 2027. Um bom jogador que chega aí para somar e a torcer para que ele arrebente aí com a camisa do São Paulo, faça bons jogos. O São Paulo está precisando, né, de jogadores de qualidade. Essa
negociação ali, né, envolvendo jogadores, né, entre São Paulo e Botafogo. São Paulo quer Savarino, quer também o Vitinho, que é um bom jogador do Botafogo. E tá aí essa negociação. O Ferrares, desculpa, praticamente tudo certo para ser jogador do Botafogo. E segue aí essa novela, né? Essa negociação. São Paulo de olho ali em jogadores do Botafogo. Bons jogadores, né? O Savarino é bom jogador. O Vitinho também é um excelente jogador. Seria boas contratações para o São Paulo. Mas é aguardar. O clima tenso também ali nos bastidores. Notícias não muito boas, mas torcer para que isso se resolva. E quem sabe o ano de 2026, né, seja um ano diferente do que foi esse ano de 25, né, uma temporada bem abaixo do São Paulo. E 2026, quem sabe, né, seja um ano diferente. E o São Paulo fazer uma melhor campanha do que fez esse ano. É isso. Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Aquele like para estar fortalecendo o nosso trabalho. Confere aí se já é inscrito. Se não é, se inscreva. Valeu e até o próximo vídeo.